Todos nós já ouvimos falar sobre o despertar da consciência e talvez alguns estejam vivenciando esse momento agora mesmo. Esse estado traz uma nova compreensão da vida, como se um véu de ilusões começasse a cair, revelando verdades profundas sobre a realidade. No entanto, poucos falam sobre o lado sombrio desse processo. Embarcar na jornada do autoconhecimento não é apenas caminhar em direção à luz. Muitas vezes é uma jornada através das sombras. Quando escolhemos despertar, não estamos apenas nos elevando para fora das ilusões, mas também abrimos portas para partes de nós mesmos que foram escondidas ou ignoradas. Despertar para a consciência completa é como abrir um portal, onde tanto a luz quanto a sombra nos aguardam. Por trás de cada revelação, há algo que evitamos encarar. Neste vídeo, exploraremos esse lado esquecido e desconfortável do despertar e por que ele é essencial para a nossa evolução. Compreender o lado escuro dessa jornada não é sobre fugir da verdade, mas sobre abraçar a experiência humana em sua totalidade. Há uma ideia comum, quase mítica, de que o despertar é um estado mágico, onde todos os problemas desaparecem. Muitos imaginam que alcançar esse estado significa viver em paz constante, livre de sofrimento. Mas essa visão é um engano sutil e poderoso. Esse tipo de pensamento transforma o despertar em um produto de consumo, prometendo alívio imediato. A verdade, no entanto, é que o despertar não elimina o sofrimento. Ele muda nossa percepção dele. Não se trata de escapar dos desafios, mas de aprender a coexistir com eles, sem fugir ou ignorá-los. Esse é o primeiro ponto de desilusão para muitos. O despertar não elimina dúvidas, medos ou imperfeições. Ele os amplifica. A verdadeira espiritualidade exige confronto, não evasão. E confrontar-se consigo mesmo é doloroso, pois nos obriga a encarar tudo o que reprimimos ou escondemos ao longo dos anos. Uma das primeiras barreiras que enfrentamos nessa jornada é o ego. Essa estrutura de identidade que construímos ao longo da vida é sofisticada e resistente à mudança. O ego não gosta de ser desafiado, muito menos desconstruído. Quando buscamos o despertar esperando exaltar ou elevar nosso senso de importância, encontramos frustração. O despertar não alimenta o ego, ele o revela em sua fragilidade. O ego se apega a pensamentos como sou especial, estou evoluindo ou estou acima das ilusões. Mas o verdadeiro despertar não é sobre superioridade, ele exige rendição. Ele nos mostra que não somos seres especiais separados do todo, mas sim pequenas ondas no vasto oceano da existência. Esse desilusionamento é inevitável e muitas vezes doloroso. É como desmontar crenças e verdades que nos sustentaram por anos. No entanto, esse processo de desconstrução é essencial para a limpeza interna. À medida que a consciência se expande, ela ilumina nossas sombras. Tudo o que reprimimos, ignoramos ou negamos sobre nós mesmos. A maioria das pessoas prefere evitar essa parte, mantendo uma imagem idealizada de espiritualidade. Mas, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, a sombra se manifesta. E não há como avançar sem enfrentá-la. A sombra é composta por tudo o que evitamos ver em nós mesmos, traços que consideramos inaceitáveis, emoções reprimidas e memórias dolorosas. O que muitos esquecem é que ignorar essas partes não as faz desaparecer. Elas permanecem ativas em nosso inconsciente, influenciando nossas escolhas, relacionamentos e percepção do mundo. Enfrentar a sombra significa entrar em contato com aspectos perturbadores, mas também, e mais importante, a sombra contém partes valiosas de nossa energia vital. Ao reprimirmos esses aspectos, gastamos energia inconscientemente para mantê-los ocultos. No longo prazo, isso pode ter um custo emocional e físico significativo. Muitos veem o trabalho com a sombra como um complemento na jornada espiritual, mas ele é fundamental. Integrar nossas sombras é o que nos permite viver de forma mais autêntica e livre. Em vez de negar ou rejeitar partes de nós mesmos,
aprendemos a acolhê-las, trazendo-as para a luz da consciência. Essa integração não é fácil. Requer coragem para confrontar medos, inseguranças e feridas antigas. Mas é nesse processo que encontramos verdadeira cura e libertação. A jornada espiritual, portanto, não é apenas sobre elevar-se. É também sobre mergulhar nas profundezas, reconhecendo e transformando a escuridão dentro de nós. Se essa reflexão ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando temas sobre autoconhecimento, espiritualidade e transformação pessoal. Obrigado por assistir. No entanto, enfrentar o lado escuro é parte essencial do caminho. Quando mergulhamos na sombra, encontramos traços que contradizem a imagem que construímos de nós mesmos. Vergonha, inveja, rejeição, arrogância e insegurança. É doloroso perceber que, apesar de buscarmos ser bons ou espirituais, ainda carregamos essas emoções e impulsos. Esse é o momento em que confrontamos aspectos que pensávamos ter superado. Essas partes que rejeitamos ainda existem dentro de nós. A sombra geralmente se manifesta mais claramente em nossos relacionamentos. Cada pessoa que encontramos, especialmente aquelas que despertam reações emocionais fortes, seja raiva, medo ou até atração desproporcional, funciona como um espelho de nossa própria sombra. Carl Jung chamou isso de projeção, onde características reprimidas são transferidas para os outros. O que nos incomoda ou fascina nos outros geralmente reflete aspectos negados de nossa personalidade. Compreender isso nos permite usar os relacionamentos como ferramentas de autoconhecimento, reduzindo a tendência de culpar os outros por questões que, na verdade, residem em nós. Integrar a sombra não significa justificar comportamentos negativos, mas aceitar que esses traços fazem parte da nossa totalidade. Quando resistimos à sombra, ela ganha força, exercendo controle sutil sobre nós. Ao reconhecê-la, porém, ela perde o poder de nos dominar. Jung descreveu o processo de individuação como a busca pelo autoconhecimento e a integração das partes reprimidas. Esse caminho leva à plenitude e à verdadeira transformação. Enfrentar a sombra nos liberta porque aquilo que reconhecemos deixa de nos controlar. Emoções como raiva, por exemplo, podem se transformar em ferramentas valiosas. A raiva pode nos ensinar sobre limites e coragem, enquanto a dor pode nos guiar para maior compaixão e empatia. Esse processo nos torna mais compassivos não apenas com os outros, mas também conosco. Reconhecemos que todos carregam sombras e lutas internas, criando espaço para a aceitação sem julgamento. No caminho do despertar, o ego frequentemente se revela como um obstáculo. Ele atua como uma máscara criada para proteger nossa identidade e reforçar nossa importância. No entanto, o ego também é a fonte de muitos conflitos internos. Nossa mente, acostumada a construir uma imagem sólida de quem somos, resiste às transformações que o despertar traz. Essa resistência é natural, mas para transcendê-la, precisamos entender como o ego funciona e por que ele reage com medo e controle diante da dissolução. O ego é o centro da nossa identidade, responsável por manter nossas crenças, desejos e histórias pessoais. Ele cria um senso de separação do mundo, o que se torna um obstáculo no caminho espiritual. O ego tenta nos convencer de que somos definidos por nossos pensamentos e narrativas, fortalecendo-se por meio de sucessos e fracassos. Qualquer tentativa de transcendência gera resistência, porque o ego percebe isso como uma ameaça à sua existência. Ele reage com medo, dúvida e raiva, tentando manter o controle e evitar ser absorvido por algo maior. Essa luta interna é descrita em várias tradições espirituais. Quando Jesus disse que devemos perder nossas vidas para ganhá-las, ele se referia à necessidade de abandonar as ilusões do ego para encontrar a verdadeira essência. Perder o ego não significa aniquilar a individualidade,
mas abrir-se para uma expansão de consciência que abarca o todo. Falando em termos de energia, quando duas ondas se alinham em frequência, criam uma interferência construtiva. Uma força ampliada. Da mesma forma, transcender o ego significa alinhar-se com uma consciência maior, onde a individualidade não é perdida, mas integrada. O ego, no entanto, pode tentar se apropriar da jornada espiritual. Ele cria a máscara da iluminação, apresentando-se como alguém que já atingiu um estado superior. Chogyam Trungpa, em seu livro A Máscara da Iluminação, descreve como essa espiritualidade falsa é uma tentativa do ego de se proteger, transformando o despertar em um título ou status. Esse fenômeno acontece quando o ego se apega à ideia de superioridade, acreditando-se mais evoluído do que os outros. Dessa forma, evita o trabalho interno real e substitui o crescimento genuíno por uma performance superficial. Essa máscara é uma armadilha sutil que impede o despertar verdadeiro, mantendo o indivíduo preso em ilusões. A única maneira de transcender o ego é por meio da vigilância constante e da humildade. Precisamos observar nossos pensamentos e motivações, questionando as intenções por trás de nossas ações. Esse exercício de autoconhecimento impede que o ego assuma o controle da jornada. Santo Agostinho, em suas Confissões, afirmou que o autoconhecimento leva à humildade, e a humildade abre caminho para a transformação. Quando deixamos de buscar exaltação e aceitamos nossas fragilidades, encontramos força em nossa vulnerabilidade. O despertar espiritual não é um destino, mas um processo contínuo de autodescoberta. Ele exige coragem para mergulhar nas sombras, confrontar o ego e integrar todas as partes de quem somos. É uma jornada de aceitação, crescimento e expansão. Se essa reflexão ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando temas sobre autoconhecimento, espiritualidade e transformação pessoal. Obrigado por assistir. Esse exercício, recomendado em várias tradições, consiste em observar nossos pensamentos e emoções sem nos envolver. Assim, começamos a perceber que o ego não é a nossa essência verdadeira. Essa desidentificação é um passo crucial, pois enfraquece o controle do ego e nos leva mais perto de uma experiência pura, onde a presença silenciosa e alerta nos permite experimentar a vida em sua plenitude, livre das limitações que o ego impõe. A jornada espiritual não é um caminho linear, cheio de luz e serenidade. Mais frequentemente, ela se revela como uma travessia por um abismo profundo e sombrio, um processo conhecido como a noite escura da alma. Esse conceito, originado por São João da Cruz, descreve um estado de crise espiritual e emocional profunda, em que o sentido da vida parece obscurecido. Esse capítulo nos convida a explorar essa experiência dolorosa, mas transformadora. A noite escura da alma não é apenas uma experiência negativa, é uma fase necessária para o crescimento espiritual. Nesse momento, a pessoa pode sentir vazio existencial, perda de propósito e desconexão com o sagrado. O caminho que antes parecia claro leva agora a uma introspecção profunda e questionamentos sobre a vida e as crenças. Thomas More, em seu livro Cuidado da Alma, explica que esta fase é um convite para desmantelar as ilusões que construímos sobre nós mesmos e a vida, preparando-nos para uma nova compreensão do sagrado. A crise que caracteriza a noite escura da alma é muitas vezes acompanhada por um sentimento de solidão e desconexão. Paulo Coelho, em O Alquimista, destaca que essa escuridão é frequentemente uma passagem necessária para descobrirmos nossa luz interior. A dor e a confusão são catalisadores que nos forçam a enfrentar verdades ocultas e abandonar crenças limitantes. Esse processo pode ser comparado à metamorfose,
Assim como a lagarta se transforma em borboleta após um período de escuridão e solidão em seu casulo, nós também podemos experimentar uma profunda transformação interna ao aceitar e atravessar esse abismo. A dor da noite escura da alma pode nos levar a um renascimento espiritual, no qual uma nova visão de nós mesmos e do mundo emerge. Uma chave para atravessar essa fase é a aceitação. Carl Jung afirmou que aquilo que resistimos persiste, enquanto o que aceitamos pode se transformar. Durante esse período de dor e confusão, resistir apenas prolonga o sofrimento. Aceitar o momento presente, permitindo-se sentir todas as emoções que surgem, cria espaço para a transformação. Aceitar a noite escura como parte da jornada espiritual nos ajuda a liberar o controle e encontrar um caminho mais claro através da escuridão. Os ensinamentos aprendidos durante essa fase nos preparam para uma vida mais autêntica e alinhada com quem realmente somos. Emergimos não sem dor, mas com uma nova perspectiva e propósito. Entretanto, o crescimento espiritual também traz riscos. O ego pode transformar essas experiências em uma falsa sensação de grandeza. Um orgulho oculto pode surgir, levando-nos a acreditar que estamos acima dos outros. A iluminação, idealizada como o auge da espiritualidade, pode se tornar uma competição, desviando-nos de seu verdadeiro propósito. Osho, em A Revolução da Consciência, enfatiza que, quando a espiritualidade se torna uma busca por status, nos afastamos do propósito genuíno do despertar. O ego procura validação por meio de conquistas espirituais, levando-nos a crer que estamos em um nível superior de desenvolvimento. Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, descreve o orgulho como uma defesa contra vulnerabilidades. Quando nos sentimos inseguros, usamos essa defesa para nos proteger. Esse comportamento cria barreiras, afastando-nos dos outros e nos impedindo de aprender com suas experiências. Em vez de promover a união, alimentamos a separação, perdendo oportunidades de crescimento e conexão. A verdadeira espiritualidade não é uma corrida para acumular conhecimento, mas um espaço inclusivo onde as experiências de todos são valorizadas. Ao nos aprofundarmos na espiritualidade, corremos o risco de nos isolarmos em uma bolha espiritual. Jack Kornfield, em O Caminho do Amor, observa que a introspecção excessiva pode nos afastar das interações humanas autênticas. Essa desconexão pode nos levar a ver o mundo de forma dualista, entre os despertos e os não despertos. Essa visão cria orgulho oculto e perpetua a ideia de separação. A verdadeira espiritualidade requer humildade. Humildade não é se diminuir, mas redirecionar nosso foco para fora, reconhecendo que a jornada é compartilhada. Todos estamos aprendendo e crescendo juntos, enfrentando desafios e lutas internas. A espiritualidade autêntica se manifesta na prática de serviço e compaixão. Ela nos chama a sermos faróis de luz para os outros, não por superioridade, mas por empatia e compreensão. Quando servimos com humildade, reconhecemos a interconexão de todas as coisas e honramos a jornada de cada ser. Se essa reflexão ressoou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando temas sobre autoconhecimento, espiritualidade e transformação pessoal. Obrigado por assistir.